Eu conversava com uma professora semana passada e ela me falava sobre um dos muitos desafios do professor na atualidade. E algo que eu nunca tinha pensado, que ela falou que hoje em dia, quando ela entra na classe para ensinar adolescentes, os adolescentes, dependendo do que for, não importa qual tema que ela vai ensinar, os alunos com o celular na mão começam a se antecipar e falar para a professora o que é o tema, começam a dizer que eles já sabem que aquilo ali está escrito assim, assado na internet, que o Google retornou aquela informação, a outra informação. Em outras palavras, os alunos querem mostrar para a professora que sabem mais do que ela. E ela disse: é verdade, a internet trouxe um acesso muito bom e muito fácil para qualquer pessoa, incluindo alunos, crianças, a qualquer tipo de informação. Só que hoje nós temos alunos que, apesar de terem acesso a muita informação, não sabem interpretá-la. Ou seja, não entendem o que estão lendo. E o resultado disso são alunos que são limitados no seu entendimento e piores do que aqueles que em décadas atrás não tinham acesso a todas essas informações e tinham que depender mesmo de ler os livros, estudar os livros, prestar atenção em sala de aula para aprender e reter alguma coisa. Então, em outras palavras, ela não falou isso nestas palavras, foi muito educada, muito polida, como normalmente a maioria dos professores, né? Mas o recado nas entrelinhas era: a geração de hoje é mais burra por causa de tanto acesso à informação. Curioso isso, não é? Mas isso também tem uma conexão, uma ligação com a palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus falou sobre isso quando ele dizia que muitos, apesar de terem tantos ensinamentos, tantos conhecimentos, ainda eram crianças, eram bebês que necessitavam de leite, espiritualmente falando, apesar de terem muitos conhecimentos sobre a fé. A carta aos Hebreus era a carta ao povo da Bíblia, o povo escolhido. Hebreus era o povo escolhido, o povo que tinha informação das Escrituras. Era o povo que deveria, no sentido do cristianismo, pelo menos aqueles que eram convertidos ao cristianismo, eram aqueles que deveriam ser mestres para os cristãos gregos, os cristãos asiáticos, os cristãos romanos, não é? Você pode imaginar, assim como hoje alguém sai de um país e vai para o outro país que é conhecido por seu avanço em alguma área de ciência, tecnologia, né? Como muitas pessoas saem do Brasil para estudar numa faculdade americana, europeia e etc., dependendo da matéria, do tema, os cristãos fora de Israel com certeza olhavam para os cristãos hebreus pensando: olha, poxa, vocês são o povo escolhido, vocês sabem muita coisa sobre a fé, ensinem a gente. Mas a carta a eles foi uma carta dizendo: olha, vocês de fato já eram para ser mestres, mas vocês ainda precisam de leite. Por quê? E ele dá o recado dizendo, lá no capítulo 5, a partir do versículo 11, ele fala: porque vocês se fizeram negligentes para ouvir, preguiçosos. Essa palavra negligentes no original quer dizer preguiçosos, que não se importam com aquilo que ouvem. A mesma atitude dos alunos que têm acesso a muita informação,
mas não querem ter o trabalho de pensar, de interpretar, de entender aquele assunto. Por quê? Porque ele pensa assim: se eu precisar, basta eu pegar o meu celular, dar alguns cliques e eu tenho a informação. Eu não preciso saber essa informação porque o Google sabe para mim. Então a preguiça de aprender torna-se inimiga da pessoa e o acesso fácil aos conhecimentos piora a situação da pessoa. Quer dizer, era para ser mais inteligente, mas acaba sendo mais burro. Espiritualmente falando, isso tem consequências graves. Porque, por exemplo, talvez você é uma pessoa que está me ouvindo, me assistindo agora, e você gosta deste conteúdo. Você gosta de ouvir coisas sobre a fé, coisas espirituais, você gosta de que alguém ore por você, você gosta de uma programação cristã, evangélica, você gosta de ouvir coisas de Deus, não é? Há pessoas que deixam o sintonizado em algum tipo de programação assim o dia todo, porque faz bem para elas e de fato a palavra de Deus faz bem. Só que faz bem até que ponto? Até que ponto faz bem para você conhecer e não praticar, não entender de fato, não assimilar aquilo de forma que se torna parte de você? De que adianta você ir à igreja e estar ali por anos, anos? Há pessoas que frequentam uma igreja por anos. E todos esses anos que ela tem de frequentadora de igreja, espiritualmente falando, é como se ela estivesse ainda no primário. Já era para ela estar ensinando outras pessoas, mas ela precisa ainda ser ensinada. Ela ainda não tem nem o básico daquilo que a fé, que o tempo que ela tem de igreja, deveria ser traduzido na sua maturidade. Ela não tem. Por que ela não tem? Porque ela tem a ilusão do conhecimento. O que é a ilusão do conhecimento? A pessoa achar que sabe. Porque ela já ouviu falar, ela acha que sabe. E saber não é você ter o conhecimento. Saber é você praticar. É mais ou menos assim. Se você tivesse de fazer uma cirurgia no coração, uma cirurgia assim, bem delicada, uma cirurgia cardíaca, com quem você preferiria se operar? Com um médico que acabou de sair da faculdade, se graduou agora, em 2021, acabou de se graduar, está fresquinho da faculdade. Ou um médico que terminou a faculdade dele em 1980 e desde então, por mais de 40 anos, ele vem operando pacientes do coração, já tem aí mais de 3, 4 mil operações no seu currículo. Com quem você gostaria de operar? A resposta é óbvia, não é? Você gostaria de operar não com quem tem a teoria, mas com quem tem a prática. Então, por quê? Porque todos nós sabemos que saber é fazer. Saber não é conhecer. Saber é fazer. Quem sabe faz. Quem faz sabe. Mas quem conhece não necessariamente faz. Assim é com a fé, assim é com a palavra. Muitas pessoas são ouvintes da palavra, mas não fazedoras, praticantes da palavra. E elas, de muitas formas, são piores. Lembra dos alunos que atualmente são mais burros? Muitos, né? Eu estou generalizando, é claro que há suas exceções. Mas, de forma geral, mais burros do que aqueles que não tinham acesso a tanta informação e que precisavam pensar que o pouco que tinha eles tinham que digerir. Pois é, assim também é com aqueles que têm muita informação. Tem a Bíblia em todos os formatos, tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia na televisão, tem a Bíblia em livro, grande, pequeno, de bolso, tem acesso a tudo. Mas esse acesso traz a ilusão de que ela é cristã, de que ela é evangélica, de que ela pratica a palavra de Deus. Quer dizer, espiritualmente falando, ela é pior do que aquela pessoa que se declara ateia.
Porque você sabe que o ateu, normalmente, para chegar à conclusão de que ele é ateu e que na cabeça dele Deus não existe, pelo menos ele teve de raciocinar um pouco. Ele pode ter até sido falho no raciocínio dele, mas não é uma atitude normalmente leviana que a pessoa do nada chega e fala, não acredito em Deus. Normalmente ela pensou antes de falar isso. Então muitos ateus estão mais perto de chegar ao conhecimento de Deus do que muitos cristãos que nunca pensaram na fé que eles têm. Nunca raciocinaram. Porque têm acesso. E acham que esse acesso, esse conhecimento, é a prática. Não se engane. Vamos ser mais atentos, vamos ser mais cuidadosos. Ninguém, não importa quanto tempo você se diz cristão, há quanto tempo você frequenta uma igreja, não importa qual igreja, a prática da fé é algo que tem que ser diário. Todos os dias nós temos de chegar como aquela pessoa que pratica um esporte. Não importa o treino dele da semana passada. Na verdade, não importa nem o treino de ontem. Se ele quer se manter no topo da sua performance, ele tem que treinar todo dia. E se isso é verdade para o corpo, imagine para o espírito, para a sua alma, algo que vai decidir não um campeonato, não uma prova de uma escola, uma nota, mas algo que vai decidir o destino da sua alma. Quão mais importante é a prática da palavra diariamente, cada vez melhor, com esforço. Pense nisso. Deixe de ser bebê. Deixe de ser criança. Saber é fazer. E quem sabe faz. E quem faz, sabe. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!